Olá, boa tarde. Esse é o vídeo do finalzinho da tarde do dia 6/11/2020, sexta-feira. Pois é, estou fazendo esse vídeo porque algumas pessoas me escreveram pedindo uma opinião ou um comentário sobre a fala de Bolsonaro. Um amigo, Marcelo, chegou a dizer: professor do céu, você viu o que Bolsonaro falou de Donald Trump? Tá, me obriguei a ir atrás da informação. O Valor Econômico, que é da Rede Globo, disse que para Bolsonaro, Trump não é a pessoa mais importante do mundo, só que falou fora de contexto, ou melhor, a reportagem apareceu completamente fora de contexto. No Twitter, Bolsonaro diz: nem eu, nem Trump, ninguém é a pessoa mais importante do mundo. O mais importante do mundo é Deus, ponto final. Bem, aí tem um contexto. Agora, e o contexto é justificável pelo aspecto positivo. Bolsonaro está dando ou pelo menos tentando, reanimar as pessoas que agora estão decepcionadíssimas com as eleições norte-americanas. Bem, esperem aí. Trump não é a pessoa mais importante do mundo, eu não sou a pessoa mais importante do mundo. Deus está acima de tudo e de todos. Esse é o contexto. Mas, bem, nós sabemos que a Globo é a Globo. E assim, a frase fora de contexto dá a mesma impressão que Bolsonaro está até enciumadinho com Trump. Ele não é a pessoa mais importante do mundo, eu sou. Claro, são margens para a especulação. E a Globo sabe muito bem trabalhar isso. Ela faz esse tipo de coisa há mais de 40 anos, e muito bem, por sinal. Afinal, temos uma população gigantesca ainda zumbizada na frente da televisão. Pois é, mas esse é outro assunto. Acontece que a matéria divulgada pelo Valor Econômico a respeito desse tema vai um pouco mais longe e diz que uma fonte ligada à presidência da República cogita reconhecer a vitória de Biden, mesmo que Trump entre com processos na justiça. Bem, a matéria tem que ser vista com a mesma suspeita que vemos tudo o que é publicado pela Rede Globo. Claro, existem militares ligados ao governo comemorando a vitória de Biden, é possível, não é de duvidar. Nossos militares, muitos são conhecidos pelo alto grau de patriotismo e outros pelo alto grau de melancismo. Isso é de fácil constatação, nós sabemos disso há muito tempo. Tem militares, sim, que gostam muito de gente como Aldo Rebelo, por exemplo, se identificam, acham que os comunistas são gente boa, enfim, querem o bem para a humanidade. E tem outros, como Bolsonaro, militar, que não comunga dessa mesma cartilha. Mas daí a dizer que o governo Bolsonaro se colocará imediatamente como apoio a Biden, vai uma grande distância. O governo tem que tratar a questão como questão de Estado. Não pode se indispor imediatamente com o próximo presidente, seja ele Biden, Martin Luther King, FJ Kennedy ou mesmo Trump, não interessa. O Brasil tem uma relação de Estado com os Estados Unidos e pronto. Queriam o quê? Que Bolsonaro batesse no peito e dissesse para Biden: vem aqui se você é homem, vamos conversar de frente. Ora, isso não faz o menor sentido. O Brasil terá, mais cedo ou mais tarde, que reconhecer o próximo presidente, seja ele quem for. Porque, afinal, quem precisa reconhecer imediatamente a validade da eleição ou não é o país de Biden e de Trump, em primeiro lugar. Uma vez lá aceita a história, os outros países serão obrigados a seguir negociando com os Estados Unidos. Querem o quê? Que Bolsonaro mande rasgar os dólares porque não gosta do novo presidente americano? Isso se for Biden. Bem, em relação à eleição,
De fato, ainda não sabemos quem será o eleito. Primeiro porque tudo certamente acabará na Suprema Corte, a menos que Donald Trump seja convencido do contrário. Agora, o que realmente pode levar a situação toda para a Suprema Corte são os votos pelo correio. Porque, diferente de outros anos, o voto pelo correio dessa vez foi gigantesco. Metade dos votos, diz a Breitbart News, vieram pelo correio. E como bem se sabe, voto pelo correio é a forma mais fácil de fraudar uma eleição. Isso nunca foi problema nos Estados Unidos, porque o voto pelo correio era quase que insignificante, o número de votos comparado com o voto presencial. Acontece que esse ano, por conta do Covidão, os votos pelo correio foram ineditamente gigantescos. Daí porque se o voto pelo correio oferece o flanco à fraude, se esse mesmo voto é numa quantidade absurda, pode ser sim absurdamente fraudada a eleição. E é exatamente isso que Donald Trump quer verificar. Ele quer recontagem dos votos pelo correio em todos os estados onde houve voto pelo correio. Nada mais justo. Acontece que falar em justiça nesse momento parece uma coisa meio surrealista. Nada está normal e nada está nos eixos. Isso também é de fácil constatação. Quem melhor expressou o momento em que nós vivemos foi alguém que eventualmente aparece por aqui para defender a esquerda, terminando suas frases com o inconfundível kkkk. Pois bem, a pessoa que fez um comentário no vídeo da manhã disse o seguinte: vocês agora estão chorando, mas é isso mesmo, não sabem perder. Perderam a eleição e não querem aceitar. Kkkk. Bem, embora seja uma frase um tanto quanto medíocre, é preciso reconhecer, essa pessoa, ainda que inconscientemente ou contra a vontade, fez um raio-x da situação. A situação é essa mesma. Quando Donald Trump venceu, a esquerda imediatamente virou-lhe as costas, recusando a sua vitória. Pois é, ato contínuo à vitória de Donald Trump, começaram as investigações. Eu já disse inúmeras vezes no passado, falei sobre a investigação que fazia Robert Mueller sobre a vitória de Donald Trump e sua possível ligação com a Rússia. Fiz vários vídeos, inúmeros vídeos, porque tudo começou aí, em 2016 mesmo. Uma investigação tremenda por parte de Robert Mueller, com apoio maciço da esquerda mundial, para descobrir falcatruas de Donald Trump e levá-lo imediatamente ao impeachment. Pois bem, o homem ficou mais de 2 anos em cima do caso Russiagate e nada encontrou. Só que nesses 2 anos de investigação, não passou um dia sem que CNN, artistas de Hollywood, pessoas influentes em Nova York, grandes investidores globalistas, consideravam ou acusavam Trump de subir ilegalmente à presidência da República. A presidência, dos Estados Unidos. Pois é. Nada se provou, 2 anos depois das investigações, nada ficou provado, mas continuaram recusando-se a aceitar a vitória de Trump. Isso depois de 2 anos. Ao mesmo tempo em que Robert Mueller fazia essa investigação que gastou os tubos e nada provou, George Soros e companheiros organizavam a tal Caravana da Esperança. Centenas de milhares de pessoas marcharam da América Central até a fronteira sul dos Estados Unidos para simplesmente entrar na América. Aí começou outro gravíssimo problema para Trump. Ele fechou as portas e foi acusado de xenófobo, de racista, enfim, de todos esses adjetivos que nós bem conhecemos. Por quê? Porque impedia os pobrezinhos entrarem na América para uma vida melhor.
Acontece que os pobrezinhos não eram exatamente aquelas pessoas que buscam de quando em quando entrar na América para uma vida melhor, mais digna, mas um exército organizado, um exército de centenas de milhares de pessoas prontas para invadir os Estados Unidos. E é claro, Donald Trump teve que fechar a porta. Mas isso a mídia nunca fez questão de lembrar ou de elucidar. Não, eram imigrantes que buscavam espontaneamente a vida na América. Todos os dias tem gente querendo entrar na América, mas nunca uma invasão organizada tinha sido feita antes. Pois é, acontece que a invasão, ou melhor, a marcha dos migrantes para a América foi toda organizada com o intuito de queimar Donald Trump. Por quê? Porque sabia-se que Donald Trump fecharia as portas, não deixaria que seu país fosse invadido, como na Europa. Vimos vários casos de invasão, na França, na Itália, na Alemanha e assim por diante. Queriam que Trump deixasse tudo livre para centenas de milhares de pessoas entrarem na América do dia para a noite. Claro que ninguém imaginaria em sã consciência que o presidente simplesmente abriria as portas, mas aí a mídia aproveitou-se para demonizá-lo. Ele é insensível, sem coração, é um bruto, é um homem desalmado que não permite que os pobrezinhos entrem na América. É racista, acima de tudo. Mais uma forma de negar a autoridade de Donald Trump conquistada nas urnas. Pois bem, não bastasse isso, continuaram levando a termo uma investigação que não deu em nada, a investigação de Robert Mueller, a ponto de Senado e Câmara Baixa votarem o impeachment de Donald Trump. Pois é, até isso aconteceu. Ou seja, para resumir a conversa, foram 4 anos de recusa em aceitar a vitória de Trump. Quem recusava? A esquerda. Pois é, por isso que esse rapaz ou essa senhora, não lembro, esse esquerdista de plantão veio aqui para dizer: vocês não aceitam a derrota. Isso reflete o momento em que nós vivemos. Eles nos acusam, ou acusam a direita daquilo que eles mesmos fazem. A direita não está se recusando à vitória de Biden, está exigindo uma recontagem dos votos que foram dados pelo correio. É natural, é justo e é necessário. É preciso sim investigar. Mas quais são as provas? São centenas de milhares de provas hoje. Pessoas mortas votaram. Pessoas que moram em cidades diferentes, em estados diferentes, acabaram computando votos em Nevada, por exemplo. Enfim, são tantos casos, malotes chegando com votos feitos às pressas no dia 4 para ser carimbados com data do dia 3 e por aí vai. São inúmeros os casos. Mas, enfim, o problema não são os casos. O problema é que deve haver um direito, sim, de recontagem de votos, porque os votos não foram feitos para serem entregues no correio. Os votos foram feitos para serem entregues presencialmente na urna. O voto pelo correio é uma exceção à regra, portanto, deve ser, sim, investigado. E é esse o direito que querem negar a Donald Trump. Não, você não tem direito a contar os votos. São esses e pronto. E aí vem um problema também muito sério, porque muitos republicanos já estão, em nome da democracia, eu disse no vídeo da manhã, um novo Deus que apareceu por aí, chamado democracia, em nome desse Deus, estão fazendo com que Donald Trump fique inibido em buscar os seus direitos. Vejam o caso, por exemplo, eu falei do governador de New Jersey. Não, ele é ex-governador, Chris Christie. Ele disse o seguinte: ninguém é mais importante do que a democracia. Bem, ele disse isso porque, virou as costas para Donald Trump, mas não foi o único caso. O Infobae hoje
deu novas informações a respeito. Ele disse, por exemplo, que vários republicanos de alto escalão criticaram Donald Trump depois que o presidente dos Estados Unidos alegou que as eleições foram roubadas. Alguns deles chamaram suas acusações de insanas. Bem, aí cita o caso de Chris Christie. Ele diz, ex-governador de Nova Jersey e aliado do chefe do estado que busca a reeleição, acusou Trump de inflamar sem relatar e instou a mostrar as evidências para apoiar as afirmações. Bom, as evidências estão aí. Basta acessar o Twitter a qualquer hora do dia ou da noite e lá encontram-se centenas de evidências. A matéria segue dizendo que, de sua parte, Larry Hogan, o governador republicano de Maryland, onde deu Biden, aliás, disse que não há defesa para os comentários de Trump, acrescentando, nenhuma pessoa é mais importante do que a democracia. Estão vendo? Pois é, a democracia. Enquanto isso, Adam Kinzinger, um representante republicano de Illinois, comentou, se você tem preocupações legítimas sobre a fraude, apresente evidências e leve-as ao tribunal. Pare de espalhar desinformação desacreditada. Isso está pirando. Aqui também há um julgamento. Trump diz que houve fraude por conta das fortes evidências. E esse senhor já está dizendo, bom, se você não tem as evidências, não acuse, não faça, não espalhe desinformação. Bem, primeiro é preciso investigar se o que Trump disse corresponde à verdade, mas para este republicano não é preciso investigar, ele já julgou, Trump está espalhando desinformação. Com amigos assim, para que inimigos, né? Outro dos que levantaram a voz foi Pat Toomey, diz o Infobae, um senador republicano da Pensilvânia que pouco antes de Trump falar sobre fraude eleitoral no estado da Pensilvânia, disse em um comunicado que assim que a contagem final das eleições for alcançada e certificada, for alcançada, será certificada pelo Estado. Todas as partes envolvidas devem aceitar o resultado das eleições, independentemente de terem ganho ou perdido. Mais um grande amigão. Toomey pediu paciência a Donald Trump. As acusações de fraude, disse ele, e fraude em larga escala de Donald Trump, não tem nenhuma evidência aqui na Pensilvânia. Assisti ao discurso do presidente ontem à noite e foi difícil assistir. As acusações do presidente sobre fraude em grande escala não têm evidência nenhuma. Reforçou ainda o senhor Toomey. Termina a Infobae dizendo, os comentários mais duros, no entanto, vieram do representante do Texas, o aposentado Will Hurd, que sublinhou, um presidente em exercício que mina nosso processo político e questiona a legalidade das vozes de incontáveis americanos sem evidência, não é apenas perigoso e errado, mas isso mina o próprio alicerce da democracia sobre o qual esta nação foi construída. Já o senador Mitt Romney, do estado Mormon de Utah, que foi por muitas vezes adversário de Donald Trump, inclusive votou a favor do impeachment no Senado, o único senador a votar a favor do impeachment no Senado, não fez exatamente uma crítica a Donald Trump, mas pediu fé. Em Deus não, na democracia. Ele disse o seguinte, contar cada voto é o cerne da democracia. Esse processo costuma ser longo e frustrante, mas reticências. Em seguida acrescentou que supostas irregularidades serão investigadas e finalmente resolvidas.
Tenha fé na democracia, em nossa Constituição e no povo americano. Bem, perdeu a chance de pedir fé em Deus em primeiro lugar, mas está aí, sob esse argumento, fé na democracia, muitos dentro do Partido Republicano estão desanimando, ou melhor, desencorajando o governo, o presidente Trump, que investigue os votos pelo correio. Bem, ainda a novela se estenderá por vários dias. Os votos terão sim que ser investigados. Aí surge outra dúvida: como investigar voto por voto? Alguém está dizendo que Trump tem uma carta na manga, ou seja, os votos têm marca d'água. Eu não ouvi nenhuma confirmação a respeito, ninguém confirmou, ninguém do staff de Donald Trump confirmou se os votos, as cédulas têm marca d'água. A notícia aqui no Brasil se espalhou como um rastilho de pólvora. Mas é assim, precisamos tomar certos cuidados, porque essas informações, via de regra, vêm daquele pessoal que fala sobre a Operação Storm. Se vocês estão lembrados, o pessoal está dizendo que o mundo seria totalmente outro em poucos dias por conta da Operação Storm. Artistas estavam sendo levados presos para Guantánamo. O Papa o argentino Bergoglio. O Papa, bem sabemos, é Bento XVI. O argentino Bergoglio estava já preso em Guantánamo. E tem a gente que até hoje acredita na tal Operação Storm. O mundo cada vez pior e o pessoal falando aí, não, olha, está acontecendo coisas que vocês não imaginam. Biden está preso, o Bergoglio está preso. Pois é. Agora essa aí da marca d'água. Pode ser, tomara que seja, tomara. Eu gostaria imensamente de vir aqui dizer, olha, o negócio aí da marca d'água é real, mas por enquanto não temos essa confirmação. Agora o pessoal da Revolução Storm, da Operação Storm, está garantindo que tem marca d'água. Bem, vamos esperar para ver, né? Vamos aguardar. Então é isso. O presidente Bolsonaro não estava falando mal de Donald Trump de forma nenhuma. Agora, o governo brasileiro, por mais que as preferências pessoais sejam por Trump, não pode simplesmente já peitar Joe Biden nesse momento. É preciso ter um pouco de calma. Vamos ver como será a política de Biden se ele realmente assumir a presidência. Eu sei, eu tenho a certeza, a convicção de que não será nada bom para o Brasil. Mas poderia ficar ainda pior se agora, por exemplo, o governo já se colocasse contra. Não, nós não reconhecemos a vitória de Biden. Aí pode ser pior amanhã ou depois. Então é preciso muita calma nessa hora. Eu sei que tem gente que já está doidinho para criticar o presidente Bolsonaro. Muita calma nessa hora. E vamos acreditar, pelo menos em parte da Operação Storm. Tomara que seja verdade. Até depois.